Bom dia a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que colocamos aqui no canal, se inscreva. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é um dos assuntos da escola dominical. Eu acho interessante trazer esse assunto para os amados, que tem aqui como título: O Senhor Jesus cura hoje. E esse é um tema que no tempo da era da igreja primitiva era uma situação extremamente normal. A cura, os milagres aconteciam meio que naturalmente na vida dos seguidores de Cristo. Mas nos nossos dias as coisas mudaram um pouco. Eu até lembro uma certa vez que eu estava junto com um ex-aluno meu, que hoje é bacharel em teologia, o professor Givanildo, e também estava conosco também um pastor. E nós estávamos falando sobre aquela questão de que lá na Porta Formosa aconteceu aquele milagre. E que aqueles seguidores de Cristo disseram: nós não temos nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E aquele pastor falou assim: hoje em dia, graças a Deus, que nós não podemos mais dizer que nós não temos ouro e nem prata, porque hoje em dia a igreja tem ouro e prata. Aí esse meu amigo falou assim: mas hoje nós não podemos dizer levanta e anda. Naquele tempo a gente não tinha nem ouro e nem prata. As igrejas não tinham ouro e nem prata, mas tinham o poder de dizer levanta e anda. E hoje nós temos grandes catedrais, grandes igrejas, temos ouro e prata, mas não temos o poder de dizer levanta e anda. Porque tudo mudou em relação a essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo, que hoje meio que está nulo para aqueles que não creem, mas aqueles que se mantêm fiéis na palavra do Senhor. Isso vai acontecendo de forma positiva. Então aqui a introdução fala o seguinte, aqui nessa revista da Escola Dominical. A revista dominical, a edição é de 7 de março de 2021. E a introdução fala assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Amém. A introdução começou muito bem, dizendo que ele levou todas as nossas enfermidades. Isso aí você encontra lá em Isaías, ali no capítulo 53, ali o versículo 4 e 5, que ele levou as nossas iniquidades, ele foi transpassado pelas nossas dores. Então, o que acontece é o seguinte: naquele texto já diz muita coisa. Ele levou nossas enfermidades. Levar nossas enfermidades não significa que nós não vamos poder ficar doentes. Claro, nós somos carne, nós vamos ficar doentes. Mas sim, uma vez que nós podemos ficar doentes, também podemos pedir a Deus, pedir no nome de Jesus Cristo que nós venhamos a receber a cura, a bênção da cura. Porque quando falamos ou perguntamos para qualquer pessoa o que é que Jesus veio fazer aqui na terra, aí as pessoas dizem: ele veio morrer pelo nosso pecado, ponto. Sim, Jesus veio morrer pelo nosso pecado, mas não é só isso. Ele também veio nos trazer a bênção da cura. Então todas as vezes que usamos a expressão Senhor, se for a tua vontade, quando oramos por uma pessoa, irmão, nós devemos ser sinceros. A gente quer fugir da responsabilidade. Isso é falta de fé. Porque a vontade de Deus é soberana. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. A vontade dele é soberana. Você sabe qual é a vontade de Deus? Às vezes você vai saber a vontade de Deus em relação à palavra do Senhor. Mas quando você ora por uma pessoa que está enferma, o que acontece? A vontade de Deus já está sobre aquela pessoa, mas você não sabe. Mas você, como servo do Senhor, que tem compaixão,
que tem, tem dó, digamos assim. É uma expressão assim meio chula, mas de dó. De ver aquela pessoa naquela situação e você quer, dentro daquilo que você sente, dentro do seu coração. Não o sentimento de sentir, mas estou falando fé. Para aquela pessoa ficar curada, então você tem que pedir para que Deus cure. Em nome de Jesus, seja curado. Agora, se vai ser curado ou não, aí é a vontade soberana de Deus. Mas a nossa, em relação àquela pessoa, é que a pessoa fique bem, fique sã. Por que eu falo que a expressão de quando se ora por uma pessoa tem que usar a vontade de Deus? É como se a pessoa dissesse assim, olha, eu estou orando, eu estou aqui fazendo a minha parte e estou colocando na vontade de Deus. Olha, se Deus curar ou não curar, não tem nada a ver com isso. É como se ele dissesse outras palavras. Quando ele diz assim, seja feita a tua vontade, é como se ele usasse essa expressão, não tenho nada a ver com isso aí. Claro que você tem, amigo, você é um seguidor de Cristo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar meu evangelho, e mandou ir também, expulsarão os demônios, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Esse é o ide de Cristo, para você manifestar a glória de Deus através desses milagres. Quem pecou? Perguntaram para Jesus certa vez. Uma pessoa estava coxo ali, estava naquela situação ali, e quem foi que pecou? Seus pais? Foi ele que pecou? Jesus disse, não, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso é para se manifestar a glória de Deus. Aí Jesus vai lá e cura aquele homem, e o nome de Deus é glorificado. É para a glória de Deus. Então, quando você está diante de uma pessoa enferma e não acontece nada, automaticamente você tem que sentir vergonha. E eu falo pessoalmente de mim, quando vejo pessoas com situações tão delicadas, com paralisia infantil, pessoas paralíticas, pessoas com doenças incuráveis, como câncer ou qualquer outra doença, e eu deveria, como servo do Senhor, estender minhas mãos em nome de Jesus, e aquelas pessoas ficarem curadas. Porque Jesus falou assim, lá em João 14, capítulo 14, versículo 13. Tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Tudo. Tudo, não deixa AIDS de fora, não deixa dor de barriga, nem dor de dente, nada. Nem esse Covid-19 que aí está contaminando, não fica de fora. No nome de Jesus, todas as enfermidades são vencidas. E aí, entramos na questão de que usamos a expressão, se for a tua vontade. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus e nem os seus seguidores usaram essa expressão quando for orar por uma pessoa. Senhor Deus, se for a tua vontade, eles nunca usaram essa expressão. Vocês podem ler a Bíblia, nunca usaram essa expressão, se for a tua vontade. Eles sempre oraram, anda, vê, ressuscita, porque eram pessoas objetivas, diretas em relação àquilo que eles estavam fazendo. Uma única vez só que foi usada, seja a tua vontade, Jesus usou essa expressão uma única vez, quando se referiu a ele. Então isso quer dizer o quê? Quando você ora ao Senhor, você coloca a sua vida, você sim tem que dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida. Mas quando você ora por uma outra pessoa, você não tem que usar seja a tua vontade, porque isso não tem na Bíblia. Você tem que dizer, Senhor, cura. Se é para ver, Senhor, faça ver. Se é para andar, Senhor, faça andar. No teu nome. Porque é isso que está escrito. Porque quando usamos a expressão seja a tua vontade, nem que você está desrespeitando a Deus. Nem que você está querendo se colocar como Deus. Não é nada disso. Quem está pensando isso está com a mente muito longe da realidade. Tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu também não estou dizendo aqui que a pessoa não pode ficar doente, porque tem pessoa que diz que usa essa expressão, tem a R.R. Soares, parece que eu vi comentar que ele usa essa expressão, quem não usa essa expressão, que for a tua vontade, porque ele acredita, parece-me que já me disseram, eu acho que é verdade, que o crente não pode ficar doente. Não, o crente pode ficar doente sim, isso não é a minha ideia. Estou dizendo que o crente pode ficar doente sim, porque está na carne. Mas também eu creio que o nome de Jesus cura. E
cura de verdade. Não foi só naquele tempo, ele cura hoje também. Isso tem que ficar claro para nós. Porque alguém pode dizer, não, mas é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus ninguém ficar doente. As pessoas ficam doentes porque estão nessa natureza pecaminosa, carne. Porque se é a vontade de Deus uma pessoa ficar doente, o que eu posso falar em relação aos médicos? Eu posso falar em relação aos médicos, os médicos e as enfermeiras são filhos do diabo. Por quê? Porque eles estão ali estudando a medicina, tentando descobrir soluções, e eles estão transgredindo a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus alguém ficar doente? Não, não é a vontade de Deus da pessoa ficar doente. A vontade de Deus é que todo mundo tenha saúde, tenha uma vida em abundância. Então você tem que orar mesmo para que Deus cure. Agora, se Deus vai curar ou não curar, cabe a Deus, mas você tem que pedir para Deus curar, porque essa é a demonstração de compaixão. Jesus, quando via os enfermos, ele se compadecia, havia compaixão. Então ele curava, ele fazia as pessoas receberem a bênção do Senhor. Eu espero que isso fique claro para você. A vontade do Senhor só vai ser dita por você quando for em relação a você. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas quando você vai orar pela outra pessoa, não use segundo a vontade de Deus, porque isso você está tirando a responsabilidade. Isso é falta de fé. Você tem que pedir para Deus curar. Agora, se Deus vai curar ou não, aí está na vontade soberana dele. Você não sabe. Você não sabe o que é que Deus quer com aquela pessoa. Porque se é a vontade de Deus aquela pessoa ficar doente, nem você pode orar por ela. Porque se você vai para um lugar orar por uma pessoa que você diz que é a vontade de Deus a pessoa ficar doente, você está transgredindo a vontade de Deus. Você está orando, você não deve orar então. Você sabe? Não, você não sabe. Então pronto, ore para que Deus cure. Agora, se Deus vai curar, isso aí está dentro da vontade dele soberana, que você não sabe. Você só sabe a vontade de Deus naquilo que está na palavra. Então, na palavra de Deus não tem nenhum texto que diga que você tem que usar essa expressão. Aí pense bem e veja se eu estou falando alguma coisa que não diz que a palavra de Deus. E se você conhecer um texto que Jesus usou essa expressão, meu Pai, se for a tua vontade, cura esse paralítico, cura esse cego, você pode colocar aqui nos comentários. E se eu realmente, depois de muitos anos estudando a Bíblia, não enxerguei esse versículo, eu sou muito servo do Senhor para admitir, eu errei. Mas eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, pela leitura e pelas pesquisas que eu fiz sobre esse assunto, e é bênção do Senhor. Então aqui é o primeiro tópico, diz, a cura divina na Bíblia. Aqui o subtópico 1 diz o seguinte, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus mas o povo tinha que fazer sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que ele cumprisse os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A vida do israelita era centrada no seu Deus. A cura da enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Ok, saúde pública. Deus cura? Deus cura. Deus faz milagre? Deus faz milagre. Agora a gente tem que entender uma coisa, tem coisas que é para Deus e tem coisa que é para nós fazer. Ou seja, você sabe que algumas coisas você não deve fazer. Digamos lá no povo de Israel, era proibido eles comerem carne de porco, era proibido eles comer peixe, não de escama, mas de pele, porque Deus estava aqui preservando a saúde do seu povo. Você sabe que no deserto é um lugar extremamente difícil, lá não tem hospitais, lá não tem os remédios necessários para combater qualquer infecção. E hoje em dia, atualmente, pelo menos é isso que se fala por aí, se você tiver algum ferimento na perna, ou qualquer coisa, se você comer carne de porco, aquilo inflama mais. Se você, digamos, tiver algum ferimento no corpo, algum problema no intestino, na parte do corpo, e comer um peixe, não de escama, mas um peixe que é chamado de remoso.
tem carne também que é remosa. Carne de porco também é remoso. Remoso quer dizer que é aquilo que causa a infecção. Até hoje ninguém sabe definir o que quer dizer esse remoso em relação à ação que faz no corpo quando se come. Quando fez uma cirurgia, não pode se comer carne de porco, não pode comer peixe de escama, porque aquilo causa ou piora a inflamação. Então Deus, preservando o seu povo, proibiu deles comerem esses animais. Então é Deus olhando para o seu povo, mas ele dizia, ele pode curar, ele podia proteger, mas também o povo tem que fazer a parte dele. Se Deus fala assim, não coma isso, não coma isso. Jesus não vale, não vale. Então são coisas que nós devemos obedecer, fazer a nossa parte. Digamos assim, nós sabemos que se fumar é uma coisa que faz mal à nossa saúde, então você não vai fumar. E se você fumar, você pode ganhar um câncer de pulmão, um câncer de garganta, isso aí todo mundo sabe disso. Também se você beber demais, virar um alcoólatra, você pode pegar uma cirrose, você sabe disso. Então, para você preservar a sua saúde, e a saúde pública, ninguém deve fumar, ninguém deve beber, evite o primeiro gole. Aí é claro que há alguma discussão sobre o álcool, que Deus proíbe não se embriagar, em vez de tomar algo socialmente. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, porque eu não sou muito a favor dessa ideia, embora a Bíblia não fale que beber é pecado, mas se embriagar. Porque a maioria dos grandes alcoólatras começaram com um pouquinho, com o primeiro gole. Até os alcoólicos anônimos, que não tem nada a ver muito com religião, eles dizem que não é bom. Então nós que servimos ao Senhor, devemos evitar isso, para que não venha nos trazer algum prejuízo futuro. Evite o primeiro gole. Subtópico 2. A prevenção da doença é bíblica. A prevenção da doença é bíblica. Se prevenir é bíblico. Você tem que se prevenir. Cuidado com as coisas que você está comendo em relação àquilo que vai lhe trazer não saúde, ou seja, doença. A alimentação saudável é a higienização adequada de bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene, Levítico 15, e os preceitos dietéticos, no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Então a saúde pública aqui continua sendo preservada e continua sendo dita que você precisa ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquilo que vai te trazer saúde, ou seja, comer uma carne de porco, assim, digamos nós que não temos essa proibição, os adventistas do sétimo dia, temos amigos que não fazem isso, não comem, amém, é o que eles creem, que eles fazem, eles estão errados? Não, realmente a carne de porco, se você não souber como fazer, e se você comer muito aquela gordura, claro que isso lhe trará consequências futuras. Então é muito bom você estudar, ler o que é bom e saber o que é necessário para o seu organismo e não entrar no espírito da glutonaria, que isso também é pecado. Comer até passar mal, não comer o suficiente para você se sentir bem. Isso é importante. Subtópico 3. O Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor.
A compaixão, olha, era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Aleluia. A promessa de cura continua valendo, como aconteceu lá no passado, hoje acontece. Se não está acontecendo na sua vida é porque está lhe faltando algo. Está lhe faltando orar mais, está lhe faltando jejuar mais, está lhe faltando mais comunhão com o Senhor. Esse é o grande problema das igrejas atuais. E Jesus veio salvar, com ele juntamente a bênção da cura. Talvez se ele tivesse vindo só com a intenção de salvar, como alguns querem pensar, mas por ele ver tanta miséria, tanta enfermidade, ele manifestou a cura, porque a compaixão era a principal motivação de Jesus. Quando eu falo de motivação, eu falo de algo de dentro para fora. Quando eu falo que Jesus teve essa motivação, foi algo que saía de dentro dele para fora. Porque o povo em si enfermo não tinha poder de motivar a Cristo. Porque a motivação não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Então o que aconteceu é o seguinte: a estimulação que é algo de fora para dentro, a estimulação de as pessoas estarem enfermas, fez com que Jesus se motivasse, ou seja, uma motivação de dentro para fora. Porque eu não tenho poder de te motivar, eu tenho o poder de te estimular, de te incentivar, que é algo de fora para dentro. Ninguém tem poder de motivar ninguém. A pessoa que se motiva, que é algo de dentro para fora. E é isso que acontece, nós devemos ler a palavra do Senhor, sermos motivados, algo de dentro para fora, através de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo. E essas coisas podem ser um incentivo, um estímulo para nós buscarmos mais a Deus, que vem de fora para dentro, e nos fazer ir aos pés do Senhor e pedir o dom da cura, para que o Senhor venha a manifestar esse grande milagre na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo disse que o dom de cura era algo que alguns tinham e outros não tinham. Ok. Mas também a palavra do Senhor diz que quando a gente pedimos no nome de Jesus, as pessoas também são curadas. Então existem duas situações. Se você não tem um dom de cura, mas pelo menos no nome de Jesus, se você crê e tiver fé, o nome de Jesus faz milagre. E as orientações são básicas. Qual é a orientação básica quando você for orar pelo enfermo? Se você tiver fé. Orientações básicas, irmão. Orientações básicas. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No nome de quem? De Jesus. Então, coloque as suas mãos sobre o enfermo e diga: meu Deus, segundo a tua palavra diz que tudo que eu pedir em teu nome será feito. E com imposições de mão, você pode pedir para que Deus cure e o milagre do Senhor vai acontecer. Se você crer, o milagre do Senhor vai acontecer. Se você não crer, nada acontecerá. Mas se você crer e orar com fé, pedindo ao Senhor, vai a bênção do Senhor descer e algo irá acontecer nessa dimensão terra. Porque você conseguiu atingir a dimensão do reino espiritual da fé, e isso fez com que mudanças acontecessem aqui nessa terceira dimensão, por causa da fé que você conseguiu alcançar em Jesus Cristo. E as coisas vão acontecendo porque você conseguiu. Você atingiu a comunhão máxima com o Senhor. Se você está orando e as pessoas não estão sendo curadas, é porque a tua comunhão com o Senhor ainda está falha e fraca. Mas se você entrar em comunhão com o Senhor, em oração e jejum, e pedir ao Senhor que Ele faça um milagre na vida das pessoas necessitadas e carentes de Deus, vai acontecer um milagre. Você só precisa crer nisso. Claro que muitas pessoas vão ser céticas em relação a isso, mas cada um é cada um. Cada pessoa tem a sua maneira, a sua comunhão e o seu contato com Deus. Isso eu não vou questionar. Tópico 2. A cura divina como parte da salvação. Aí diz aqui:
O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação e cura divina andam juntos. Onde você prega a salvação, a cura também vai ali também junto. Dentro de uma situação de fé, a pessoa pode ser curada. Tópico 1, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo, como livramento da escravidão, da fome, da espada, da enfermidade, a salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Quando falamos de salvação no Antigo Testamento, a salvação estava em relação ao livramento que Deus dava. E todas aquelas coisas que vinham sobre Israel, quando Deus dava o livramento, isso era classificado como salvação. Já nos dias de hoje, a salvação para nós não é um livramento de um povo inimigo, mas a salvação em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo,